Bom, meus amigos, estamos aqui para mais um EBD-EAD. Vamos para a nossa nova aula. Estamos aqui com a nossa lição maravilhosa, Ecos do Passado. Se você ainda não leu, então você vai lá, clica no link que está na descrição para poder ler essa lição. Ler esse material maravilhoso, esplendidamente bem redigido, sem nenhum erro de português. Você não vai encontrar absolutamente nenhum erro de português. Sobretudo se você não procurar. Aí é que você não encontra mesmo. Vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, embora nós falemos de uma maneira muito resumida, mas é um assunto interessante. Nós vamos falar sobre o maravilhoso cantor cristão da antiguidade, o livro de Salmos. Então, prepare-se para a lição, aperte seus cintos e vamos lá. Seguindo a nossa linha do tempo, nós falamos ali sobre os juízes, falamos sobre Samuel um pouquinho, falamos do rei Saul e agora chegamos na época do rei Davi. E como vocês devem saber, Davi, além de guerreiro, além de rei, era um poeta. Davi era um poeta e ele escrevia hinos, escrevia canções. Essas canções, essas músicas, elas foram compiladas, elas foram juntadas num livrinho chamado de O Livro de Salmos. E para quem não sabe, Salmos, na verdade, era um inário, era como se fosse o cantor cristão de antigamente. Eram várias músicas. Então os salmos, eles são originalmente músicas que as pessoas cantavam. Talvez você ache estranho, porque quando você lê um salmo, você não vê rima, você não vê métrica, como uma poesia, você não percebe essas coisas. Mas é porque lembre-se que inicialmente os salmos foram escritos em hebraico, e nós estamos lendo uma tradução para o português. Então, é tipo aquela música muito legal em inglês, que quando você traduz para o português perde um pouquinho a graça. Porque as rimas vão embora, as métricas vão embora, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que a gente deve entender ao estudar o livro de Salmos é que o livro de Salmos é um livro de músicas, é um livro de poesia. E poesia não se lê como um texto corrido. Poesia, para você ler, você precisa estar meio que fora da caixinha. Poesia tem muita linguagem figurada, poesia tem muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, muitos exageros. É poesia. Por exemplo, uma poesia que eu não suporto. Eu sou pequenininho do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. O bolso estava furado, papai caiu no chão. Mamãe, que é muito amada, ficou no meu coração. Excelente poesia para o Dia dos Pais. Claramente a gente vê que isso aí tem uma linguagem figurada. Porque, primeiro, você não é pequeno do tamanho de um botão. Segundo, você não leva o seu pai no bolso, seu pai não é a caneta. E a sua mãe também não está no seu coração, senão você teria morrido. Coração é uma linguagem figurada, para dizer que é um lugar onde você ama, etc. e tal. Vocês sabem disso. Então, quando você lê esse versinho, você sabe que você não pode levar ao pé da letra o que está falando ali, porque aquilo ali é uma música, é uma cantiga, é uma poesia. Nos salmos, funciona do mesmo jeito. Nós temos vários tipos de salmos. Se você olhar a caixa de curiosidades, lá no final da nossa lição, toda a lição tem um boxezinho de curiosidades, vai falar aqui sobre alguns tipos de salmos. Por exemplo, os salmos messiânicos, que são salmos proféticos que falam sobre coisas que Jesus ia passar, coisas que o Messias passaria. Por exemplo, para quem não sabe, quando Jesus está na cruz, tem um momento que ele grita, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me abandonaste? Aquilo que ele falou, ele não falou de bobeira não. Aquilo ali era a citação de um salmo, eu acho que é o Salmo 22, ou será o 32? Não sei, tá aí na tela. Ele estava citando esse salmo, e se você ler esse salmo narra os sofrimentos que ele ia passar na cruz, que iam lançar sorte sobre a roupa dele, que tudo que aconteceu com ele na cruz, esse salmo falava. Então, quando ele estava na cruz e falou aquilo, Deus meu, por que me abandonaste? O povo que conhecia o salmo disse, caramba, eu já ouvi isso em algum lugar. Quem foi ler o salmo depois viu que o salmo já estava falando tudo o que estava acontecendo com ele. Então, conseguiram fechar o link da profecia. Então nós temos salmos messiânicos, que são esses salmos proféticos. Temos salmos de lamento, onde o povo chora as suas tristezas, chora as suas mágoas. Temos salmos de... tem vários, messiânico, lamento, salmos de testemunho, salmos de peregrinações, que é o que o povo cantava, né, quando estava viajando para Jerusalém. Salmos penitenciais, que é pedindo perdão pelos pecados. Salmos históricos, que conta a história do povo de Israel. E os salmos imprecatórios, que esses são os mais difíceis da gente ler. O salmo imprecatório é aquele salmo quando o cara estava com o coração muito pesado.
e ele escrevia aquela música assim, pedindo para Deus acabar com os inimigos dele. Então você vai encontrar coisas assim meio pesadas. Por exemplo, tem um salmo que diz assim: ah, Babilônia, você destruiu a gente, Babilônia, você nos torturou, você nos prendeu, tal. Tomara que alguém pegue as suas crianças, seus bebês, né, e bata com seus bebês numa pedra, bata com uma pedra nos seus bebês. E aí você fala: meu Deus, que coisa pesada. Mas tem que lembrar que aquilo ali é uma figura de linguagem, é um exagero. Não era um desejo assim, um desejo literal, entendeu? É uma forma de você expressar dor, é uma forma de expressar sofrimento do povo. Não era uma coisa, até porque a gente entende que... Eita, me perdi aqui. A gente entende que o povo estava sofrendo muito, o povo estava num momento difícil, e o Salmo é isso, é uma música que lava a alma do povo. Ele fala o que o povo está sentindo. Então tem esses salmos aí. Por favor, não leia o salmo e saia aí batendo nas pessoas. Ah, porque aqui está escrito que Deus vai destruir, então você é destruindo. Não é assim que funciona. Como está aqui no próprio box, a gente precisa ler o salmo dentro do contexto dele e entender o que aquela música queria dizer para a sociedade. O salmo é uma música, o salmo é uma poesia. Lembra disso, é música, é poesia. Então nós temos que entender isso daí. Uma coisa interessante é que, eu não me lembro o nome agora, eu não sei te dar referência, mas houve aí um governante, eu não sei se foi da China, do Japão Oriental, que ele organizava uma vez por ano, a cada tanto tempo, um festival de música na província dele. E as melhores músicas ganhavam uma premiação e tal. Só que ele não fazia isso porque ele tinha amor pela arte. Ele fazia isso porque, ouvindo as músicas, ele ia saber o que estava no coração do povo. Se o povo começasse a cantar muitas músicas sobre revolta, muitas músicas sobre você botar para quebrar, sobre você não deixar ninguém mandar em você, ele entendia que aquele sentimento de revolta estava no coração do povo. Se o povo cantasse muita música sobre fome, sobre dificuldade, sobre a luta do dia a dia, ele entendia que aquilo ali é o que estava no coração do povo. Então, de acordo com a música, você consegue conhecer o povo. Fica aí um conselho para você. Você quer saber como aquela pessoa é? Tente observar que tipo de música ela escuta, tente observar que tipo de música ela canta. Hoje, em especial, nós vamos falar do Salmo 55 e do Salmo 38. E nesses salmos, Davi está rasgando seu coração por um problema muito sério que ele tinha: traição. Davi estava sendo traído por seus amigos, Davi estava sendo traído pelos seus familiares, Davi estava sendo traído por pessoas que estavam próximas a si. E traição dói por causa disso. A traição só acontece de quem a gente confia. Você confia na pessoa e a pessoa te trai. Isso é traição. Se você já não confiava nela, não é traição, porque já era teu inimigo. E Davi ele fica muito triste com essa traição, muito triste com as dores. E infelizmente isso é um problema que acontece ainda hoje. Muitas vezes nós somos traídos e enganados por pessoas que nós gostamos. Ou por parentes, ou por pessoas do nosso trabalho na escola. Pessoas que agem de má fé quando a gente esperava. E a vontade que a gente tem é de enganar aquelas pessoas. A gente fica com aquela vontade violenta. É nessas horas que se abre e vai ler um salmo imprecatório lá. Eu queria acabar com aquele infeliz. Mas o que é que a gente deve fazer nessas horas de raiva? O que é que a gente deve fazer nessas horas onde a gente se sente traído, onde a gente se sente ofendido? O próprio Davi responde lá no Salmo 38, ele fala: quando o povo se levantou contra mim, eu me fiz de surdo. Eu deixei para lá, fingi que não era comigo, porque quem batalha as minhas lutas é o Senhor. Jesus ele nos ensina a dar a outra face. Se alguém quiser te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas com ele. Então, meu querido, se você está se sentindo traído por alguém, se você sabe que tem um grupo de pessoas que maquina contra você, que faz aquele grupinho, aquela panelinha e te exclui, não tenta bater de frente, não tenta arrumar confusão com esses povos. Faz o que Davi falou lá no Salmo 38. Se finge de surdo, finge que não é com você e entrega nas mãos de Deus. Porque é Deus que nos guia, é Deus que nos guarda e é Ele o nosso vingador, é Ele que vai tomar providência com isso. Não cabe a você se revoltar, não cabe a você se estressar, não cabe a você tentar resolver os problemas. Entrega nas mãos de Deus, confia nele. Aquele pessoalzinho está te excluindo, criaram um grupinho, te deixaram de fora, não bate de frente não, deixa isso para lá. Entrega nas mãos de Deus. Se faz de surdo. Finge que não é com você. Não dá nem bola. Deixa na mão de Deus. Essa hora foi uma pequena introdução sobre o livro de Salmos. Tá? Uns comentários rápidos. Existe muita coisa para falar sobre o livro de Salmos. Tem muitos salmos interessantíssimos sobre os mais variados assuntos. Tem salmo que é salmo de alegria, que canta, que é música. Tem salmo que é mó deprê, sabe? Te bota para baixo.
Sabe quando o povo está meio triste? Aquele povo que levou chifre, que está meio mal. Aí o cara faz o quê? O cara vai pro bar e bota uma música de traição. Ficou ouvindo uma música de corno lá. Ele já está triste, mas ele quer ouvir uma música de tristeza para somar com a tristeza dele e lavar a alma dele. Salmos funciona mais ou menos do mesmo jeito. Tem salmos ali que falam sobre tristeza, tem salmos que falam sobre arrependimento dos pecados. Então, Salmos é um livro muito interessante, é um livro de poesia, é um livro difícil de você ler porque é linguagem figurada, é poesia. Às vezes a gente não entende o que está escrito ali e você fala, gente, isso não faz sentido. Mas é um livro que vale a pena, daria para ter uma revista da EBD só falando sobre Salmos. Mas a gente vai ter só uma aulinha ou duas no máximo. Galera, nosso tempo já esgotou. Leiam, quem não leu, leia. Aqui a gente vai falar mais detalhadamente sobre a questão do Salmo 55 e sobre o Salmo 38. Na aula aqui eu preferi dar atenção a outros detalhes que eu não falei ali no papelzinho, mas aqueles que lerem certamente vão ter um entendimento melhor. Então, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no chat durante a aula ou pode me mandar um zap depois. Estamos nos despedindo aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijão e tchau, tchau.